Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo, repensando as políticas e a estratégia da ciência no Brasil. Estamos aqui com a presença do Luiz Davidovich, que é secretário-geral da Conferência Nacional, o nosso Carlos Aragão, presidente do CNPq e ex-secretário desta mesma conferência, o Jacob Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o Adalberto Cardoso, da SBPC Regional Rio. Eu vou aqui retomar esse assunto fazendo uma provocaçãozinha no bom sentido ao Luiz Davidovich, quando ele dizia já há algum tempo num desses artigos que estava na hora da gente criar uma ciência tropical. Como é que é isso? Falando uma ciência brasileira tropical, um artigo seu. Eu não me lembro em que contexto. Não lembro do contexto, não. Mas... Isso foi dito, realmente não me lembro em contexto. E precisaria ver o contexto. De fato, eu acho que a ciência brasileira tem vários lados. Tem um lado que é claramente internacional, né? Você não pode definir como ciência tropical. Nós temos que fazer uma ciência aqui que seja bastante ampla, de modo que permita a gente ter capacidade nas várias áreas de desenvolvimento que existem pelo mundo afora. Então, não se trata de fazer uma ciência tropical, trata de fazer ciência, e ciência competente, ciência de qualidade, né? Agora, há desafios no Brasil que são peculiares ao Brasil. Então, quando se fala, por exemplo, do etanol, né, do biocombustível, nós temos uma posição privilegiada para atacar esse desafio, né? Quando se fala da floresta amazônica, nós temos aí um tesouro e temos uma posição privilegiada também para atacar esse problema, né? Claro, a Amazônia é nossa, né? E nós temos que pensar como é que nós podemos aproveitar essa riqueza sem desmanchar a floresta. Isso exige alta tecnologia. E nós somos altamente privilegiados nesse sentido, de termos essa riqueza no nosso território. Então, nesse contexto, poderíamos falar de uma ciência tropical. De certa maneira, nós temos até uma tecnologia específica para essas coisas. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, aproveitar essa riqueza, né? Tá, eu vou pegar essa visão meio tropical para pegar o tema, Adalberto, que a SBPC está adotando nesse ano de 2010, vinculado ao tão discutido pré-sal brasileiro. E o Raupp uma vez falava, bem, mas a ciência tem que tomar cuidado, tal como a questão do buraco de ozônio no passado, né? Até que ponto mexer nessa estrutura não pode também criar problemas, né? O que é que vai sair lá desse fundo? Qual é a ideia, então? É realmente que a ciência se preocupe com a natureza, o mundo, mas possa controlar, é meio difícil falar, né? Num controle de ações ecológicas a gente não tem noção, mas o que é que vai se pretender discutir do mar e das plataformas? Esse tema é um tema muito complexo, porque o petróleo desperta as melhores e as piores paixões, não é isso? Tanto dos cientistas quanto das pessoas que estão... Vê-se aí essa discussão no Congresso Nacional Brasileiro de distribuição dos royalties, etc. Todo mundo acha que o ouro negro, afinal de contas, é a solução de todos os problemas e tal. Então, tem um aspecto da discussão que é muito apaixonada, que dificulta um pouco a gente pensar nos aspectos mais profundos, né, da questão do petróleo, que eu acho que não estão na questão propriamente tecnológica, digamos, ambiental, no sentido de que isso, tem gente dizendo que vai provocar deslocamento de placa tectônica quando começar a tirar o petróleo enfim. Alguns excessos desse tipo. É claro, quer dizer, ainda não há estudos, né, suficientes que permitam dizer que isso vai acontecer ou que alguma coisa desse tipo pode acontecer. Os sismólogos já dizem que você pode tirar muito petróleo do subsolo, que vai haver deslocamento, mas muito residual, né, que isso não teria... não provocaria um terremoto como no Chile, por exemplo, ou coisa desse tipo. Você tem deslocamento, mas coisas... Então, essa questão, ela não, isso vem junto com a paixão. Vamos tirar, não é, o pré-sal vai deixar de ser pré-sal, vai afundar. Sim, mas a própria escolha do tema já demonstra uma preocupação, claro, que é coerente com a da conferência. É claro. Agora, o que eu acho que o mais importante na coisa do pré-sal é que revela um aspecto da capacitação tecnológica do Brasil que é semelhante à coisa da Embraer, não é? A Petrobras conseguiu desenvolver tecnologia para prospectar petróleo numa área que nenhuma outra empresa jamais tinha conseguido, fazer isso de maneira rentável, né, e de maneira até aqui ecologicamente limpa.
né? Como é que vai ser no futuro, se, enfim, se tiver algum acidente, etc., as consequências disso. Por enquanto, né, o que temos de informação é que a tecnologia é segura para prospectar petróleo a essa profundidade de maneira sustentável, né? Veremos se isso virá ou não. Do meu ponto de vista, eu acho que a questão fundamental do petróleo, de novo, não é, gera muito dinheiro para os estados, a tecnologia envolvida é caríssima, etc. e tal, né? Os recursos que vêm são distribuídos como e são gastos como, né? Essa discussão em torno dos recursos para o Rio de Janeiro, por exemplo, do meu ponto de vista, ela é importante, essa discussão, porque remete ao problema da transparência dos gastos feitos com os recursos do petróleo para infraestrutura, para uma questão. A última coisa que eu falo e paro. Do meu ponto de vista, a educação, por exemplo, é estrutural, tanto quanto você fazer, enfim, dar água potável para as populações, etc. Você gastar o dinheiro durante 50 anos, né, com a educação da população, você forma 4, 5, 6 gerações bem, né, de pessoas, e depois o Brasil já está andando. Daqui a 50 anos o Brasil já está andando. Pois é, nesse gancho até que eu queria realmente pegar, né, educação. Jacob, na área da matemática há uma experiência, as Olimpíadas de Matemática conseguem mobilizar os jovens. Parece que é uma preocupação, e deva ser uma preocupação dos cientistas também, os novos cientistas. Como motivar? Esse não é um problema? A gente não tem que pensar no âmbito da conferência, como fazer um movimento nesse sentido? Talvez, eu diria que é um dos maiores problemas que temos exatamente na área de ciência, tendo iniciativas como essa das Olimpíadas, né, para buscar talentos e, em seguida, dar condições para que esses talentos possam se desenvolver. Assim, isso é um grande desafio e isso marca o futuro do país. Nós temos que ter muito mais ciência num nível mais elementar do que temos hoje. Nesse aspecto, até tivemos um simpósio, Academia Empresa, e de propósito eu convidei o João Moreira Salles, né, para dar um outro ângulo nessa discussão pesada ao lado de Pinguelli, da COP, João Jornada, do Inmetro, um representante de uma das empresas do Ike Batista. Então, era um jogo pesado, né, de ciência, tecnologia, inovação e rendimentos, né, econômicos, e do outro, o ponto de vista, né, mais humanístico. E ele chamou muita atenção, eu já previa isso, de que é muito mais importante descobrir a magia da ciência do que do cineasta, de formar um número abundante de cineastas e sociólogos, perdoe o Adalberto, e menos cientistas. O país precisa de descobrir a magia da ciência. Essas palavras são minhas, não são dele, mas é isso. Não, em última então, análise, a busca do talento é fundamental. Não fosse o cientista um curioso, né, e um fascinado pela descoberta do novo, nada de novo aconteceria, certamente, né? Eu, aí, nesse ainda aspecto da educação, vou dar uma convocada no Aragão, que CNPq está extremamente vinculado, embora pega já uma formação superior. Como é que você vê essa questão também vinculada à educação básica? Olha, como já adiantou o Luiz, né, o nosso país é muito jovem na ciência e na tecnologia. O CNPq é uma instituição que foi fundada em 1951. Ela marca, digamos, o início dessa institucionalização. Agora, o progresso foi muito grande. Obviamente, chegamos a um ponto em que os desafios precisam ser enfrentados, tá certo? Essa conferência, ela procura atacar, digamos, esses desafios de uma forma estruturada. Então, nós sabemos que, digamos, o mundo vai mudar de paradigma, tá certo?
nós vamos agora ter que lidar com a questão do desenvolvimento sustentável, com o seu aspecto ambiental, o seu aspecto social, não apenas um crescimento econômico, mas um crescimento de qualidade. Precisa preservar o planeta e os habitantes do planeta, tá certo? Então, na medida que você precisa de um desenvolvimento sustentável, fica cada vez mais claro que isso só será possível se você utilizar ciência e tecnologia para justamente garantir essa sustentabilidade. Então, no caso brasileiro, né, o Luiz já mencionou avanços importantes, nós publicamos bastante, nós formamos muita gente. O CNPq, juntamente com a CAPES, que é a sua instituição co-irmã, né, vem aí 11 mil doutores se formarem a cada ano, 35 mil mestres, são números impactantes, temos uma comunidade científica enorme. No entanto, o país tem o desafio da inovação, ou seja, todo esse conhecimento, de alguma forma, precisa ser repassado para o setor industrial, para o setor de serviços, né? O país tem o desafio da nossa própria ciência básica, que se por um lado nós já vemos demonstrações muito claras de que Jacó mencionou isso anteriormente, né? De que o país é competente em ciência e tal, agora nós temos que buscar um protagonismo, uma liderança, né? E essas coisas têm que vir com o quê? Com um processo de internacionalização, né? Uma internacionalização que faça a nossa ciência uma ciência de ponta, né, por padrões internacionais, faça as nossas empresas globais, capazes de competir em qualquer lugar e em qualquer mercado. E a base de tudo isso, não há a menor dúvida, é a educação. E educação desde a primeira infância. Agora, isso que eu acabei de dizer, né, essa sequência corresponde exatamente a 5 das 6 conferências plenárias que nós esperamos tratar na próxima Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, são assuntos que estão candentes, realmente. Candentes. E o CNPq, assim como o CAPES, né, estão avançando nessa tentativa de demonstrar cada vez mais a importância da educação. A própria CAPES, que estava anteriormente restrita, né, ao ensino superior, agora já avança e começa a contribuir na questão do ensino médio. Então, a questão da educação é fundamental e eu acho que instituições como CNPq e CAPES, ao estimularem a formação de recursos humanos da melhor qualidade, apontam para os exemplos, as referências. E essas referências, de alguma forma, têm que chegar ao conhecimento do nosso jovem. O nosso jovem tem que se entusiasmar com os grandes cientistas que esse país tem produzido, com os avanços que ele tem produzido, não só na área da ciência, como da tecnologia. Bem, nós vamos aproveitar, então, vamos ter que fazer mais um intervalo, mas vamos aproveitar esse gancho aí, dado dos temas, para começar, embora a gente faça isso normalmente no último bloco, nós vamos fazer agora, depois do intervalo, já que tipo de ações ou que tipo de propostas vocês veem como questões concretas para fazer avançar uma política de Estado de ciência e tecnologia e inovação, não é isso? Com inclusão social no nosso país. Um instante só que a gente volta já já.